No nosso primeiro encontro, a gente falou um pouco sobre o movimento global pela reforma da educação, que é conhecido aí como uma conotação negativa, claro, o germe, né, o germe da educação, né, movimento que influencia as reformas educacionais pelo mundo, e a gente fez uma associação com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Em especial, falamos sobre o documento do ensino fundamental, que foi objeto de estudo da minha tese de doutorado. Então, nós discutimos como é que esse movimento, né, neoliberal, o neoliberalismo é o quê? Uma teoria não só econômica, também tampouco apenas política, mas é a teoria de vida, uma forma de viver a vida, uma forma que a sociedade vê, nos enxerga e nos faz pensar. Então, afeta a todos, atravessa a todos nós. Então, nós nos vemos como empresas de nós mesmos, empreendedores. Então, essa é a visão que é imputada por um regime neoliberal que tem sido, não é de hoje, que ele existe desde o século passado, proveniente do liberalismo, mas que está cada vez mais forte na sociedade atual. E a gente vê o investimento do serviço privado em detrimento do serviço público. Então, aquela linha de pensamento que você passa dos serviços públicos para os serviços privados. Então, a segurança tem que ser uma segurança privada, como nós temos nos nossos condomínios. A educação, como tem no Brasil já um modelo muito nesse sentido, na educação, você quer uma educação de qualidade, com algumas raras exceções, você precisa ir para o serviço privado, para as escolas privadas. Se você quer ter um serviço de saúde digno, você vai ter um plano de saúde. Então, todos os serviços passam a ser funções que deveriam ser do Estado, passam para o serviço privado. Isso não só, como eu falei, como um regime, uma estrutura política e econômica, mas como uma forma também de ver a vida. E os autores internacionais têm apontado que as reformas educativas, né, passam também por uma forte influência neoliberal. Então, isso acontece no mundo todo, né? Começou principalmente em países como Estados Unidos, nos diferentes estados, que têm mais autonomia do que aqui no Brasil, um pouco diferente. Começou em países como, por exemplo, a Inglaterra, alguns países da Ásia, e assim por diante. Muitos países da Europa também, e nas últimas décadas também países da América Latina, com reformas educativas, que eu não posso nem chamar de educativas, mas são mais reformas curriculares. Então, há uma confusão no que se chama de reforma educativa, que, na verdade, se resume a reformas curriculares. Então, discutimos justamente isso, e não à toa que, em 2017, tivemos a aprovação da BNCC no ensino fundamental, 2018 para o ensino médio, né, um projeto que já vinha caminhando já há alguns anos, talvez já há algumas décadas. Os parâmetros curriculares nacionais já seriam inicialmente pensados como diretrizes curriculares nacionais, mas por pressão na sociedade acadêmica acabaram virando parâmetros, atendendo melhor às demandas da sociedade. Mas, com o tempo, o avanço neoliberal foi muito maior, né, e nós tivemos a aprovação da BNCC, apesar das muitas e muitas críticas. Várias entidades se manifestaram contrárias à promulgação da BNCC, justamente por causa desse seu tecnicismo, justamente pela sua subserviência ao mercado e à lógica do trabalho, imputando a lógica das competências, né, as competências que vêm lá da área da administração, da lógica, né, alemã, que justamente foram os primeiros a pensar essa lógica de competência, mas que aparece também em outras linhas de pensamento, como a do linguista Noam Chomsky, aparece também nas competências da educação, que a gente pode lembrar do relatório Jacques Delors, né, da Unesco, que já falava sobre competências. Esses termos vêm cada vez mais assumindo a educação brasileira. A gente vê eles presentes na Constituição, na LDB, nos PCNs e, finalmente, na BNCC. Então, a gente se pergunta, e é interessante que essa reforma curricular, que não é reforma educativa, percebe que a gente está com uma discussão grande agora sobre isso no ensino médio, não são reformas que resolvem os problemas da educação brasileira. Tá? Então, a ideia dessas reformas, e muito dinheiro é investido nisso, no dinheiro público e privado, não resolvem os problemas emergenciais, os problemas
que a educação pública e privada também precisam atacar. Então, mas a propaganda dessas reformas é que elas vão resolver os problemas da educação no país. Então, conversamos que as questões educativas estão muito relacionadas a questões socioeconômicas, então, da onde que vêm nossos alunos, ao capital cultural que eles trazem de casa. Então, são fatores que influenciam muito mais as respostas, né, os resultados da aprendizagem, do que simplesmente alterar o currículo escolar. O currículo escolar e o trabalho docente, infelizmente, as pesquisas demonstram isso, que tem um percentual, uma influência muito pequena nos resultados das avaliações em larga escala. Tá? Então, isso é um problema. Então, a gente tem que investir justamente na estrutura melhor das escolas, investir na formação continuada dos professores, investir em melhores salários e investir em melhores estruturas físicas da escola, estruturas materiais. Então, isso é o que justamente dá resultado, e, como eu mencionei na primeira palestra, e a autonomia docente também é uma questão que dá muito resultado, porque reflete no trabalho local, na valorização do trabalho local, do trabalho regional, do trabalho comunitário, em detrimento de políticas centralizadoras. As políticas centralizadoras são justamente o contrário. Elas vão muito mais em relação ao global do que em relação do que mergulha no que é local, no que é regional, do que valoriza o conhecimento dos alunos, dos professores, os currículos abertos, a construção coletiva, democrática. Então, isso é deixado muito de lado, porque os currículos mínimos, como a BNCC, elas não tem nada de mínimo, elas são muito grandes. Então, por exemplo, só na BNCC da educação física, nós temos 69 habilidades. Inicialmente, o documento inicial tinha mais de 200 habilidades, mais de 200. Então, por pressão da comunidade acadêmica, mais uma vez reduzimos. Mas o que a gente observa é um grande tecnicismo, tá, no ensino da educação física e das demais disciplinas também. Então, esse é um problema. É interessante que as pesquisas internacionais já demonstram a fragilidade desse tipo de reforma, com a BNCC. Então, nós nos perguntamos como é que essas reformas são aprovadas, e o que nós discutimos é que houve uma grande pressão de setores do setor privado, né, de instituições filantrópicas, que apoiaram largamente a implementação da BNCC. E aí nós temos organizações sociais, como Todos pela Educação, nós temos a Fundação Lema, que foi fundamental para a implementação da BNCC, Instituto Ayrton Senna, Itaú Social, e uma série de outras instituições ditas filantrópicas que atuam no mercado da educação, inclusive estão investidas no mercado da educação, ganham dinheiro com as suas editoras e elaborando com empresas que vendem serviços que seriam públicos, mas que vendem para o setor público e privado, como vendem testes em larga escala. Nós conversamos justamente que esses setores, essas organizações filantrópicas, que não são novas, sempre existiram, mas que cresceram absurdamente na última década. Então, em especial a Fundação Lema, né, do bilionário aí, Jorge Lema, que está envolvido aí no escândalo das Americanas, né, junto com Teles, Sicupira, né, são os grandes bilionários brasileiros, estão investidos nessas instituições filantrópicas, e eles investem na educação, mas eles acabam implementando um modelo muito voltado para o mercado, porque a lógica que eles atuam é justamente essa, em detrimento de uma educação que a gente conversou, humanística. Então, isso gera, claro, que uma série de consequências na visão que a gente, visão de educação que nós pensamos para os nossos alunos, nosso projeto educacional. Essas instituições, elas muitas vezes, como eu mencionei, ganham dinheiro, né, estão investidas no mercado do business, são instituições que os seus patrocinadores destinam parte dos seus impostos para essas instituições, então eles não fazem simplesmente por amor, eles fazem por questões de dedução fiscal também, tá? E outra questão que envolvida nisso é a própria status. Nos Estados Unidos, a gente teve o grande incentivador dessas reformas nos Estados Unidos foi o Bill Gates, né, junto com a fundação que ele tem com sua esposa, a Melinda Gates. Então, ele incentivou isso lá nos Estados Unidos, né, apesar do que os resultados demonstram, de todas as pesquisas, que mesmo os resultados que eles almejam, que é o melhor da aprendizagem cognitiva, né, que a gente não obteve resultados, muito pelo contrário, os resultados foram negativos. Mas, mesmo assim, essas instituições conseguiram
né, pela força que eles têm, força política, pelo dinheiro, pelo investimento, né, pela velocidade que eles conseguem investir, eles conseguiram realizar a reforma, essa reforma curricular. E aí é interessante que essa reforma, o Gramsci vai chamar de uma busca por hegemonia, né, um bloco hegemônico, né? Então, esses grupos formam um bloco hegemônico, né, que faz com que as pessoas simplesmente acreditem nisso, né, e aceitem de forma mais ou menos tácita, apesar de sempre existir alguma forma de resistência. Vimos que na educação física, já vindo para a nossa disciplina, uma dessas instituições é o Impulsiona, né, chamado Time Impulsiona também, no qual o seu dinheiro vem da Península Participações, né, que pertence ao bilionário Abílio Diniz, um dos homens mais ricos aí do mundo também, junto com o Lema. Vimos que tem uma visão, o Impulsiona tem uma visão muito particular do esporte, do que é educação física. Ela concebe a educação física como sinônimo de esporte. Isso vai contra as próprias orientações e entendimentos das tradições curriculares da educação física. Então, nós vimos justamente essa visão da educação física que o Impulsiona possui, né? Uma educação física neo-higiênica, proposta a melhorar as habilidades cognitivas, motoras, socioemocionais, e vimos como existe uma avalanche discursiva de vários termos que vêm invadindo não só a educação, né, como também a educação física, como metodologias ativas, ensino híbrido, peer learning, ensino híbrido, toda essa linguagem nova da educação que é incentivada por essas instituições filantrópicas, e isso também está presente na educação física. E vimos também que existe um mercado editorial, né? Falamos sobre os diversos livros de educação física, manuais do professor que foram aprovados no Plano Nacional do Livro Didático, né, a partir do ano de 2019, e o PNLD tinha como objetivo justamente apoiar a implementação da BNCC com novos livros, novos manuais para o professor. Então, vimos que esses manuais justamente remetem àqueles manuais ginásticos do século passado, né, e acabam aqui deixando, mais uma vez, né, causando o que eu chamei de um silenciamento teórico. Então, pouco se discute sobre as tradições curriculares de educação física, né, que vieram junto com o movimento renovador, né, e se fala muito sobre o saber fazer educação física, né? Seria uma visão da educação física muito prática, né, e pouco reflexiva. Então, essas reformas, como a BNCC, né, dentre outras, né, por que eu falo dentre outras? Porque o Impulsiona, ele tem parceria com o Ministério da Educação. Então, a única instituição hoje que tem parceria, que trabalha com formação de professores de educação física, em parceria com o Ministério da Educação, é a Impulsiona. Então, não deixa de ser uma política pública. O Plano Nacional do Livro Didático é uma política pública. É dinheiro do governo federal que é investido nas grandes editoras, né? As grandes editoras lucram. É interessante que as grandes editoras também possuem suas próprias fundações, como, por exemplo, a editora que mais vendeu livros de educação física foi a Moderna. A Moderna pertence ao Grupo Santillana, é um grupo espanhol. E o Grupo Santillana tem uma fundação social, que é a Fundação Santillana, que não à toa, né, apoiou a implementação da BNCC. Então, a gente vê que existe um entrelaçamento das políticas públicas que vão incutir uma visão de mundo, né, neoliberal, que responde à lógica do mercado. Então, nós estamos inseridos nesse contexto, apesar de a gente ter discutido muito mais a reforma do ensino fundamental do que a reforma do ensino médio, nós estamos mergulhados nesse mundo. Então, essas reformas acabam nos afetando, né? Embora eu tenha colocado lá no meu estudo livros sobre livros de educação física, manuais dos professores, nós já temos manuais para o ensino médio também, né, divididos por área, né, na qual a educação física está lá presente na área de linguagens. Então, tudo isso nos afeta a forma como nós pensamos educação, e eu vejo que o mais grave disso tudo é essa forma que eles tentam colocar, naturalizar a linguagem do mercado como sendo natural para o campo da educação física, campo da educação, e deixar de lado, muitas vezes, as discussões que são importantes, discussões ético-políticas, que são importantes para que a gente pense num projeto, né, de formação humana para os nossos alunos. Então, isso vai afetar, né, a nossa forma de ver a educação, nossa forma de lidar com os alunos, né, a nossa forma de ver o mundo. Então, por isso que eu acho importante
essa discussão para a educação física. Né? A educação física sofreu bastante com a reforma do ensino médio, mais uma vez voltada para a formação do capital humano e não para a formação humana. Então, essa foi uma breve síntese do que nós conversamos na palestra de abertura do nosso projeto de formação continuada, a FATEC, que aconteceu no ano passado. Eu quis fazer uma breve síntese para a gente lembrar, já que já aconteceu há alguns meses, e gostaria de, nesse momento, então, abrir as perguntas. O Marcos vai... não sei se o Marcos já preparou algumas perguntas. A ideia é que eu possa... Claro, a ideia é que a gente possa abrir o espaço agora para diálogo, que não fique apenas centrado em mim. Rodrigo. Ok? Rodrigo, quer começar? Eu posso? A palavra aí. Claro. Opa, valeu, obrigado, gente. Então, primeiramente, um prazer enorme poder estar falando com vocês aqui. Muito Rodrigo. tempo que eu não falava. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Ô, Rodrigo, Oi. deixa eu te interromper um minuto, te passar a palavra. À vontade. Eu só vou reforçar aqui o que eu falei na abertura, que nós não gravamos. Tá. Como eu disse, esse é um evento, né, que é um projeto do grupo de pesquisa do GPESC, junto com a FATEC, dá conta com o apoio da FAPERJ e o projeto, né, de apoio à melhoria das escolas da rede pública sediadas no estado do Rio de Janeiro. O núcleo de formação continuada em esporte e lazer somos nós, eu, Felipe, Silvio e mais uma equipe de bolsistas que estamos no grupo de organizar isso, de produzir essas palestras. A reunião de hoje ela dá continuidade à palestra de abertura do Renato na FATEC, em novembro, né, Renato? Se eu não me engano. E o objetivo nosso hoje é contar com a participação de vocês. A fala agora é muito maior dos professores, a importância, o protagonismo é dos participantes, especialmente os colegas nossos da FATEC. Eu já reparei que tem alguns aí, o Guilherme Herbes Dobler, que era do Instituto, viu, Guilherme. O Sérgio Satori já se manifestou conosco, pediu para sair e deixou uma pergunta também. Então, Rodrigo, feito isso, não sei se você já vai começar com uma pergunta. Ô Marcos, você quer, já que o Sérgio deixou a pergunta, fazer logo a pergunta dele, depois eu falo? Ele já deixou já aí, como se fosse uma fila, ele está na frente. Isso. Então tá vai ok. nele aí. Depois eu falo dele, depois dele. A pergunta dele coincidiu com o que eu abriria para você, Renato, que eu iria abrir os questionamentos, as dúvidas, né? Sobre o ensino médio. O Sérgio Sartori trouxe exatamente a questão do ensino médio. Primeiramente, ele agradece ao Renato e os demais colegas, se desculpa por ter tido que sair, porque ele está em horário de aula. E aí ele nos traz assim, questões impostas em relação às demandas sugeridas à BNCC, mormente, no que diz respeito à nova perspectiva da reforma do ensino médio. Gostaria de deixar duas questões para posicionamento e possível desdobramento e nosso envolvimento. Que representações da atual proposta devemos levar à discussão para o projeto de reforma do ensino médio? Quais pontos positivos e negativos relacionados à compreensão sobre o conceito, os objetivos e propriedades dos conteúdos elencados na atual proposta no que diz respeito à nossa realidade escolar, infraestrutura e carga horária, disponibilizada entre outros fatores? Então, segue para você aí a pergunta do Sérgio, que eu até completaria, né, que nós tivemos a semana de uns dias de protestos aí. A semana passada foi de protesto contra o ensino médio. Aí eu acrescento a isso aí, da minha pergunta, os protestos e os pedidos de revogação são válidos? O que há de perigoso para a educação física na revogação ou não da proposta? Perigoso, eu lembro como você termina sempre as suas palestras, as suas apresentações.
Ok. Eu sempre digo isso, né, Marcos, que essas reformas podem trazer alguns efeitos positivos e negativos, e o que eu tento sempre dizer é justamente alertar do que está acontecendo, né? A gente está estudando justamente, está na ponta da lança estudando essas questões, comparando com literatura internacional, com o que está acontecendo no resto do mundo. Então, eu vejo sempre essas reformas curriculares como perigosas, né? Eu tento não entrar muito no mérito se são boas ou se são ruins, mas que o perigo que elas trazem na sua própria essência. Em relação à reforma do ensino médio, enfim, eu vou tentar não falar muito porque é um tema bem rico também. A gente tem eu, Felipe, e mais um orientando dele também estamos submetendo um artigo sobre reforma do ensino médio, BNCC e educação física escolar. Então, a gente tem bastante informação aí fresca sobre o assunto, bastante leitura, mas eu vou tentar não me estender muito. É interessante que a reforma do ensino médio ela foi realizada de forma um tanto quanto abrupta. Então, já havia um estudo lá no governo da presidente Dilma Rousseff. Depois do golpe jurídico parlamentar, a reforma foi feita uma medida provisória já para dar início à reforma, então que já foi bastante contestado, principalmente pelo movimento de defesa do ensino médio. Em seguida, essa reforma foi aprovada também de forma muito acelerada, com pouca discussão. Então, foi muito diferente da reforma da BNCC do ensino fundamental, da educação infantil e ensino fundamental. As duas autoras americanas, a Tarlow e a Mera, vão dizer que a reforma do ensino fundamental, a BNCC do ensino fundamental, né, que também é uma reforma, embora não tão estrutural quanto a do ensino médio, que ela pode pensar a reforma do ensino fundamental como uma estratégia gramsciana, né, de Gramsci, né, que ele fala justamente, como eu mencionei anteriormente, de uma hegemonia, um bloco hegemônico, que vai justamente fazer com que as pessoas pensem de forma mais ou menos igual, hegemônica, e para ter aprovação. A reforma do ensino médio, por outro lado, ela foi uma reforma que as autoras vão chamar de uma reforma draconiana. Drácon era um legislador ateniense, né, que era muito autoritário, né? Então, vamos dizer que a reforma do ensino médio foi draconiana, né, que foi feita ali na canetada, como a gente costuma dizer, né? Com pouca discussão, pouca participação, com muito movimento dessas mesmas instituições que eu mencionei anteriormente, o Movimento pela Base, que é composta pela Fundação Lema e tantas outras organizações sociais ditas sem fins lucrativos. Então, ela contou com apoio, mas foi feita de uma forma muito mais veloz, muito mais abrupta, num momento de muita fragilidade do país, uma fragilidade por causa do impeachment da presidenta. Então, a gente teve essa reforma que foi justamente, a justificativa dela foi que evitaria a evasão escolar, né, e o fracasso escolar. E o que a gente tem percebido já com os anos, né, faz pouco tempo que essa reforma foi aprovada, né, 2017, 2018 foi publicado o movimento, a Base Nacional para o Ensino Médio, né, e... Tá. Estão me ouvindo bem? Alguém falou que não estão... Então, alguém botou no chat que não está ouvindo bem. Então, a reforma do ensino médio ela foi feita de forma muito mais abrupta. Isso gerou uma resistência muito grande também. Tá? Diferente da reforma do ensino fundamental. Você não vê ninguém querendo revogar a BNCC do ensino fundamental. A BNCC do ensino médio foi em 2018. E os resultados vêm demonstrando que, de 2018 para cá, um estudo feito pelo Observatório do Movimento pela Base, de 2023, agora esse ano, mostrou que em 2022 todas as escolas estaduais já implementaram, do Brasil, todas as escolas já implementaram, né, esse novo arcabouço da reforma do ensino médio. Essa reforma tem uma base, um núcleo duro, né, composto por português, matemática, e tem os itinerários formativos, compostos por uma carga horária, né, nas 4 áreas de conhecimento. Estou falando só para quem não conhece a reforma, fazendo uma breve síntese do que é essa reforma. Né, e gerou uma série de distorções. Né, a gente tem escolas públicas oferecendo aquelas disciplinas de projetos de vida,
Então, o que a gente observa é que as escolas privadas mantêm um ensino tradicional, enquanto as escolas públicas diminuíram o repertório dos alunos, principalmente no que diz respeito às disciplinas de matriz cognitiva, das ciências humanas e sociais. A educação física, primeiramente, estava de fora da reforma, né? Não seria obrigatória, seria obrigatória apenas para quem escolhesse a área de linguagens, né? Com muita pressão, muita reclamação, né? Muito argumento de que a educação física melhora a saúde, é contra o sedentarismo, né? Esse argumento, dessa vez, nos foi útil, embora nós refutamos muitas vezes esse argumento. A educação física foi mantida como práticas e estudos, obrigatória pelo menos um ano, né, do ensino médio. E o que a gente tem observado, que os estudos têm demonstrado, é que a maior parte das secretarias estaduais de educação, acredito que seja o caso da FATEC também, pelo que já conversei com os professores, já não é mais obrigatória nos 3 anos. O que tem se observado é que as secretarias estaduais de educação pelo Brasil já diminuíram a carga horária da educação física para 1 hora semanal, né? E a maior parte delas desobrigou a educação física no 3º ano, ou muitas vezes no 2º e no 3º ano. O que se observou com a reforma também é que ela abre espaço para que professores que não seriam formados, professores que notório saber, também possam ministrar aulas de educação física / esporte. Então, a gente volta àquele entendimento do que é educação física, do que é esporte, do que é uma disciplina que ensina sobre a cultura corporal de movimento, né, como signo, como linguagem, e do que é uma prática puramente esportiva, recreativa, e assim por diante. Então, a reforma do ensino médio abre essas brechas para que professores não formados deem aula, para que empresas prestem serviços dentro de escolas públicas e privadas, isso já tem acontecido também. Então, isso gera um grande problema, e a gente vê muito na prática essa questão que eles chamam lá, que eles defendem de flexibilização do ensino médio, né? Que eles defendem tanto. Isso é uma concepção puramente americana, tá? Uma concepção que surge justamente com essas reformas neoliberais pelo mundo, né? Dessa flexibilização, mas o que a gente se observou no Brasil justamente é uma grande distorção, né? Então, disciplinas de caráter humanístico foram deixadas de lado, né? Eles dizem que não, porque está presente quem escolhe a área de humanas, mas quem escolhe as outras áreas não tem acesso a essas disciplinas. Isso cria algumas bizarrices, como oficinas de brigadeiro, as coisas mais loucas aí. Em vez do aluno estar tendo disciplinas de formação humana, de caráter sólido, eles têm essas disciplinas voltadas para o empreendedorismo, que eles chamam, né? Christian Dunker vai dizer que isso é um grande problema, porque vai gerar futuramente uma sociedade de frustrados, né? Porque você monta um projeto de vida pensando no empreendedorismo, pensando que vai ficar milionário, e você se depara com uma sociedade que é muito cruel, que é muito desigual, né? Que a gente tem observado realmente que as desigualdades sociais, né, o que os economistas têm apontado, aumentam cada vez mais, né? Cada vez mais os mais pobres estão mais pobres e os mais ricos estão bilionários. A lista é imensa. Então, até me lembrei agora falando sobre isso da taxa de juros no Brasil, né? Que está sendo discutida justamente por esses dias. O Banco Central manteve a maior taxa de juros real do mundo. Então, a gente vê como é que os banqueiros, como é que eles têm poder sobre a nossa política monetária. Então, são questões que fazem parte do nosso dia a dia, que estão também, que invadem o campo da educação. Então, reforma do ensino médio, as perguntas do Sérgio, não sei se ficaram muito claras para mim não ficaram tão claras. Se o Sérgio está aí, se ele quiser complementar, ele complementa, mas eu vejo que a reforma do ensino médio, ela realmente precisa ser discutida. Na minha opinião, precisa ser revogada. Isso gera, claro, que um grande problema, porque já foi feito um esforço muito grande, mas eu acho que nunca é tarde para voltar atrás, se a gente comete algum erro, né? Então, a gente tem que repensar. Eu acho que parte dessa estratégia está na força justamente dos professores, né? Na atuação docente, da comunidade dos professores, da comunidade escolar, pais, professores, gestores, estudiosos, pesquisadores. Então, isso realmente precisa ser discutido, precisa ser contextualizado, porque justamente a reforma do ensino médio responde a essa demanda neoliberal do mercado do trabalho,
Isso já foi tão discutido, né? Na França, por exemplo, Pierre Bourdieu discutia isso na década de 1970, né? De uma educação muito voltada para o ensino técnico profissionalizante, enquanto os ricos faziam uma formação muito mais ampla, né? Então, eles aumenta ainda mais desigualdades sociais. Então, num país como o nosso, que, ao meu ver, o principal problema são as desigualdades sociais, você tem um ensino médio que reforça ainda mais isso, é ainda mais problemático. Marcos, não sei se eu consegui responder as perguntas do Sérgio, tá okay. mas eu acho que eu também gostaria de ouvir o pessoal que trabalha com o ensino médio, se eles podiam falar um pouco mais sobre isso também, sobre a reforma, os impactos nas suas escolas. Renato, não teve ninguém que se manifestou aqui para a pergunta. Aliás, tem o Edinho, mas o Rodrigo tinha pedido a palavra, eu interrompi. Você aí, Rodrigo, depois eu ponho o Edinho. Vocês estão me ouvindo bem? Está me ouvindo, Renato? Marcos? Que eu estou na escola aqui, então, bem. De repente, tudo pode aparecer aqui alguma criança, algum barulho a mais, enfim, inevitável. Mas, enfim, em relação ao ensino médio aí que você acabou de falar, realmente é uma excrescência, né? E aí concordo com o que você falou, mas a minha provocação, o meu pensamento é mais em relação ao seu discurso, em relação à BNCC, e em relação à questão neoliberal presente nesse atual momento, né? E aí eu concordo que realmente essa questão neoliberal ela vem aí de certo modo copiando aí um modelo muito mais americano do que qualquer outra coisa para tentar implementar, né, essa dominação, como você falou, né, essa questão aí que você aponta de Gramsci. Mas, ao mesmo tempo, eu também penso na seguinte questão. Não tem como a gente brincar com o neoliberalismo. Ele está aí há muito mais tempo do que a gente pensa, né? E antes dele já havia o liberalismo, né? E essa é a tendência. Então, às vezes, eu penso como é que a gente vai fazer para dançar conforme a música, né? Porque não adianta a gente querer agora achar que vai fazer uma reforma, vamos dizer, como quiseram fazer no início do século XX, comunista ou socialista, porque ela não vai acontecer, né? Então, o neoliberalismo ele está aí, está posto, tá? É uma questão que a gente tem que lidar com ela, tá? E aí o que eu vejo que acontece no Brasil, tá? É que, infelizmente, nós vivemos uma situação de corrupção política em que esse campo político transforma, né, como qualquer outra coisa que chega para ele, transforma a educação numa ferramenta em que ele discute dentro daquele campo, mas aquela discussão não alcança a sociedade. Isso é natural do campo político. Quem está falando isso é Bourdieu, não sou eu. Tá? E aí, Renato, eu sempre bato nessa tecla, sempre levanto essa bola. Na sua tese, tá? Uma coisa que sempre me chamou muita atenção, tá? São os números que você aponta para a gente de venda de livros, beleza? E eu vejo dentro da educação física escolar, tá? Que me perdoem os colegas que militam academicamente na área, eu vejo como uma área da educação física que nunca se entende, tá? Que nunca consegue realmente promover e efetivar, tá, algum método de ensino, entendeu? E nunca consegue realmente fazer aquilo alcançar na maioria das escolas, por N questões, tanto por questões internas epistemológicas, quanto por questões estruturais do nosso ensino que realmente é abandonado. E aí eu sempre lembro da Gabi Souza, né, que sempre fala para a gente aquela frase, Gabi, me lembra, por favor, que no Brasil a educação não é questão de corrupção, é um projeto, não tem um negócio desse? Você sempre fala essa frase, eu sempre tenho ela na cabeça. Quem dera eu ter falado isso, gente. Isso é Darcy Ribeiro, meu Deus. Eu sei, mas é você que fala a frase dele, então, para mim, é você que falou, não foi ele, entendeu? E isso fica sempre na minha cabeça, entendeu? E a questão da corrupção no Brasil, ela é uma questão que ela é endêmica, ela é extremamente profunda, tá? E como você falou agora em relação ao ensino médio, tá? Ela traduz sempre uma vontade política, na minha forma de perceber, às vezes muito mais do que qualquer tipo de vontade econômica, porque é uma vontade de perpetuação de poder gigantesca, tá? Então, eu fico sempre pensando nisso. Caraca, como é que a gente vai dançar, tá? Não conforme a música da corrupção, porque não tem como dançar essa música, não é a nossa, isso é inviável, entendeu? Mas dentro do neoliberalismo, qual é o nosso caminho a seguir, né? Eu sinto às vezes muita falta, porque eu estou no município, já vão fazer 11 anos de município,
né? Fiquei um ano lá de Cefect substituto, tá? Eu vejo algumas práticas, alguns professores falando, algumas realidades que se perpetuam, algumas realidades muito piores do que as que eu vivo nas escolas que eu trabalho, tá? E a questão do rolar a bola, né? A questão de sempre fazer o mínimo ou de não fazer nada é uma questão também que eu sempre vejo acontecer, tá? E quando assim, uma situação que eu vivo atualmente, eu chego numa escola, tá? Que eu pego o Fundamental 2 e eu vou trabalhar no Fundamental 2, vou destrinchar alguma questão histórica em relação ao esporte, em relação a jogo, em relação ao corpo, em relação a questões raciais, né? Trabalhar essas questões dentro de sala com os alunos, né? Depois fazer alguma tentativa em alguma prática, fazer alguma coisa, e aí eu vejo que outros professores não conseguem ter esse arcabouço técnico de discussão, entendeu? E muitas vezes não sabem nem aonde procurar. E eu levantei essa bola aqui uma vez e todo mundo bateu em mim, mas eu sempre tenho lá na cabeça, falta a gente chegar numa comunicação com esses professores, tá? Através de um livro, alguma coisa que faça essa galera entender qual é a educação física que tem que ser feita. Porque às vezes a gente fica discutindo entre a gente e a nossa discussão não chega a lugar nenhum. Tá? E eu vivo isso o tempo inteiro. Então, o neoliberalismo está aí. Tá? No Brasil, esse neoliberalismo ele é ainda perpetuado pela situação corrupta que nós vivemos, da nossa política. Né? E você trouxe para mim, na sua tese, aquele número que, se você puder repetir para a gente agora, Renato, por favor, repita que eu já esqueci, mas é um número gigantesco da quantidade de livros que foi vendida. Né? Então, nós temos uma demanda reprimida gigantesca de professores procurando, tá, o que fazer nas suas aulas. Né? Então, a minha questão é essa. Como é que a gente vai dançar de acordo com essa realidade que a gente está vivendo e que você traz para a gente na sua tese? Né? Você, como Bourdieu, você faz uma observação. Bom, Rodrigo, vou pedir para você... Um minutinho só, Marcos, pouco aí rapidinho, só para finalizar. Só para finalizar, o Caio uma vez falou, né, que o Bourdieu ele não chega para determinar as soluções. Né? Ele chega para apontar para as observações dele. E você trouxe para a gente uma observação. Então, qual é, Renato, por favor, a sua observação em relação a como é que a gente vai proceder em relação a essa realidade que está posta? Né? Porque o neoliberalismo não vai voltar para trás. Bom, só eu vou lembrar, tem para confirmar aqui, ó, tem o Edinho, a Cecília Guimarães, que não sei se é uma pergunta ou é um comentário, e o Leandro Vargas aqui como inscritos. Tá? Se eu não percebi, não vi alguém aí, por favor. Você, Guilherme? Tá. Guilherme. Então, vamos lá. Renato, você quer que eu passe logo a pergunta do Edinho ou quer responder logo a do Rodrigo? Não, de repente eu respondo logo. Eu acho que é melhor. Se alguém quiser fazer alguma intervenção em cima da pergunta do Rodrigo também, pode ficar à vontade. Tá? Porque assim eu já... Mas senão eu prossigo aqui, não tem problema. Bom, então vamos lá. Questão, Rodrigo, do neoliberalismo. É claro que eu concordo com você que é inevitável. Nós temos que lidar com o mundo que nós vivemos. Eu acho que a escola, parte da função da escola é preparar também para o mundo do trabalho. Né? Hoje em dia a gente fala até mundo do trabalho, eu não gosto daquela que é mais agressiva, mercado do trabalho, é um mercado. Tem gente que fala que é mundo do trabalho porque, né, tem uma conotação mais suave, mas não, é um mercado mesmo, é agressivo. Né? E eu sempre tento citar isso, porque a gente deve saber o que a gente está enfrentando. Né? E o neoliberalismo está nos corroendo. Está nos corroendo. Né? A gente vê o que está acontecendo pelo mundo. Inflação aumentada, guerra, pobreza extrema, aumenta a pobreza extrema, aumento das grandes fortunas. Então, isso não sou apenas eu que digo. Se vocês forem referenciar, por exemplo, pelos últimos Nobéis aí de economia, todos eles estão dizendo a mesma coisa, que precisa rever o nosso modelo econômico. E percebam que eu não sou aqui um comunista,
né? Não estou defendendo isso, não. Não estou dizendo que a escola não deve preparar para o mercado do trabalho. Eu acho que deve, sim. A minha observação é que eu acho que não pode se resumir apenas a isso, né? Eu acho que o que a gente percebe com as reformas neoliberais de currículo, no Brasil e pelo mundo, é que justamente elas invadiram o campo da educação com uma força, né, que é absurda, que a gente não consegue, que a gente não está tendo força para lutar contra ela, mas a gente está tentando resistências. Então, a gente está tendo uma luta agora, por exemplo, contra a reforma do ensino médio, né? Estamos na luta. Eu não acho que a gente deva fingir que o neoliberalismo não exista, não. Eu acho que a gente deve reconhecer que ele existe, mas a gente não deve abrir mão de uma formação humana. Tá? E a educação física faz parte importante, na minha opinião, desse projeto de formação humana. Eu não acho que a gente tenha tido realmente, você mencionou, Rodrigo, uma reforma, não sei qual foi o termo exato, um pensamento comunista, socialista na educação no último século. Acho que a gente teve uma vertente progressista muito grande, que eu acho que era uma lacuna, algo que a gente precisava realmente pensar sobre. Eu não acho que a gente nunca teve no Brasil uma reforma realmente socialista. Comunista, eu não vou usar esse termo porque é um termo equivocado, na minha opinião. Socialista, eu acho que é um termo mais apropriado, e aí eu me valho justamente, inclusive, de países desenvolvidos, países como o Canadá, que a gente considera países com políticas sociais, né, alguns chamam de socialistas, muito fortes. Então, com o sistema de saúde é muito forte, ninguém precisa pagar plano de saúde lá, a educação é pública. Se você paga uma escola privada no Canadá, o governo te restitui quando você faz o seu imposto de renda. Eu sei que eu já morei lá, então é outro mundo, políticas de lazer, uma piscina para cada bairro, quadras esportivas, tudo isso num sistema capitalista, né? Tudo isso num sistema neoliberal. Então, assim, eu acho que esse é o modelo que eu acho que a gente tem que correr atrás. Eu dei o meu exemplo na primeira fala sobre a Finlândia, né? Claro que a Finlândia é um país muito diferente do Brasil, né? Mas a Finlândia é um país que a gente deve aprender algumas coisas com eles no que diz respeito à educação, já que ele está no topo do ranking e nunca batalhou para estar no topo do ranking. É um processo. Um país que passou por guerra. Nós não passamos por guerra, nós fomos destruídos. Então, assim, país muito frio, né? Não tem a riqueza material que nós temos. Como é que eles conseguiram se desenvolver e estar no topo da educação mundial? Né? E a resposta do Pasi Solberg, que é um estudioso aí que fala muito em nome da educação finlandesa, vai muito de encontro ao que está sendo feito nas reformas neoliberais de currículo, né? O que ele defende justamente é a autonomia docente. E uma questão que eu entendo, Rodrigo, que você colocou, a questão de a gente ter alguns nortes a mais na educação física. Eu compreendo, eu não sou contra a gente ter uma espécie de um currículo mínimo. O problema da BNCC é que ela não é um currículo mínimo, é um currículo máximo. Ela extrapola, vai muito além. A gente não tem apenas algumas diretrizes, alguns encaminhamentos, não, ela determina exatamente o que deve ser feito. E por quê? Né? Por quê? Ninguém conseguiu até hoje me explicar por que são aqueles esportes que começam no primeiro ano, depois no segundo ano, depois no terceiro ano. Foi escolhido a revelia, entendeu? Eu decidi isso aqui. Então, assim, por que as escolas não podem ter mais autonomia na sua escolha? Né? Por que a gente não pode buscar outras estratégias, que é justamente o caso que aconteceu na Finlândia? Né? Porque a gente sabe que o professor ele quer o melhor para o aluno. Né? O professor tem boa vontade. O professor, se ele quer trabalhar, quer fazer o trabalho dele bem feito. Então, por que abrir mão da autonomia docente nesses currículos que vêm de cima para baixo? Entendeu? Então, acho que isso são questões que a gente tem que questionar. E uma coisa que eu sempre, depois que eu comecei a estudar um pouco mais de currículo, né, comecei a perceber que existe uma vontade de centralização curricular, uma vontade de determinar, olha, tem que ser isso, isso, isso e aquilo. Né? Isso, de certa forma, mata essa autonomia, mata essa criatividade, mata as possibilidades, diferentes possibilidades, mata as singularidades. Você vê, a FITEC é uma singularidade. Né? Então, se você for impor uma coisa de cima para baixo, você matou uma singularidade, você matou uma forma diferente de ver. Eu não vejo, na minha opinião, que tem que ser tudo igual. Né? Eu não vejo que tem que ter um currículo exatamente igual de uma escola para outra. Eu acho que a diferença é boa.
eu sou mais conservador, quero botar numa escola mais conservadora. Ótimo. Coloca lá, não, eu prefiro uma educação mais humanista, que tenha essa opção, que a gente possa ter essas escolhas. A gente tem visto isso aí com essa politização tremenda no campo da política aí, né? A gente deve evitar, para mim, o que eu tenho chamado aí de um currículo fascista, né? Que é você querer impor de cima para baixo que é a sua visão de mundo, independente se sua visão é progressista ou conservadora, né? Mas eu acho que a gente tem que ter espaço para discutir, a gente tem que ter espaço para conversar, para respeitar o conhecimento local. Então, por isso que eu acho que essas políticas são equivocadas, eu acho que em algum momento elas vão cair, como a reforma do ensino médio, tá? Vão precisar ser discutidas, vão precisar ser repensadas. Alguém me perguntou isso na palestra inicial, lá na FATEC. Eu acho que existe muito espaço para a gente pensar em possibilidades, tá? Muitos espaços de fuga, né? Muitas linhas de corte. Então, acho que existe essa possibilidade ainda, mesmo com essa centralização toda. E só para te responder por fim, eu acho que só no ano de 2019 foi mais de 2 bilhões de reais vendidos em livros, tá? Por meio do PNLD. Só na educação física, que foi o primeiro ano, foi meio milhão de reais, tá? Só em um ano de PNLD. Educação física ainda é uma fatia pequena, mas a gente acaba entrando nesse mercado, e que eu acho que assim o que eu vejo que poderia ser diferente. Acho que a gente vai aprendendo, né? Eu acho que os livros que estão no PNLD deveriam obrigatoriamente ter uma matriz humanística, tá? Obrigatoriamente. Então, tem que ter, entendeu? Você pode até não gostar, mas você não pode esquecer essas questões, né? Questões sociais, antropológicas, questões que são fundamentais para a gente. Renato, vou te cutucar um pouquinho para você resumir que a gente tem 4 aqui na fila aqui. Desculpa, falo demais. Meia hora aí A pergunta do Rodrigo foi boa, mas é isso, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. Valeu, obrigado, eu que agradeço. Obrigado você. Desculpa aí, Renatão. Mas porque eu tenho que lembrar vocês o seguinte, gente, de preencherem o formulário que o Marcos, meu xará, colocou aí, da presença. Temos na fila aqui o Edinho. Eu discordaria muito das coisas aí do Rodrigo, a gente já diverge muito. Eu só acho que essa política, a visão do Rodrigo é, de certa forma, determinista, né? E o que ele não consegue a gente olhar a resistência à esquerda é exatamente fazer a política ao contrário. O desafio de quem pensa à esquerda é exatamente essa eterna luta contra o capitalismo, que se torna cada vez mais desumano. Ou a gente concorda ou não, né? Nós podemos nos tornar os tiranetes do regime capitalista, concordando em fazer o serviço que é perigoso, como diz o Renato, ou a gente pode resistir. Essas vão sendo escolhas éticas de cada um, eu fico nessa palavra aí. E o Edinho, por favor, você está na vez. Depois tem a Cecília. Renato, eu acho que seria bom a gente fazer a pergunta do Edinho e da Cecília, né? Para você isso, faz depois. Isso, é melhor. Depois eu faço o Leandro e o Guilherme, para poder dar tempo. Tá bom. Pessoal, bom dia. A minha dialoga muito com a pergunta do Rodrigo. Não sei se, enfim, fica à vontade aí, mas tem uma certa aproximação, tá? Só para esclarecer. Você vai fazer... Já foi, então, Você vai fazer a pergunta? Não fez no chat, eu não vi. Não, como o Edinho está na frente, só estou falando que assim, vão ficar 2 na minha frente e a minha tem um diálogo próximo com a do Rodrigo. É o Leandro que está falando. Guilherme. Faz essa pergunta. Edinho, é você que está na vez. Você, Edinho, faz na vez o Leandro. Não, vocês estão te liberando para perguntar para seguir o mesmo raciocínio, sem problema. Vamos, Edinho, a minha pergunta é a seguinte: bom dia para todo mundo, satisfação imensa estar falando com vocês. Renato, eu tenho uma questão relativa à própria situação do exercício da profissão, né? A gente no ensino médio, com a situação da mudança aí, a gente está perdendo espaço da educação física e estamos sendo jogados para disciplinas que não são todas elas do nosso domínio, e para continuar trabalhando nós temos que nos adaptar. E aí, com isso, eu pergunto o que é exercício da profissão, qual o papel do CREF, do CONFER, você já verificou alguma coisa no seu estudo sobre isso? Você
legitimamente, quem teria que interferir para manter o profissional de educação que está atuando na educação física, mediante o edital que ele seja vigente, é o CREF, é o CONFEF. E eu queria saber se você tem alguma coisa a respeito disso, alguma informação relevante. Tá bom, tá um pouco picotado, pelo que eu entendi. A sua pergunta é sobre o papel do CREF, do CONFEF, nessas reformas do ensino médio, é isso? Tá. Quer fazer? Quem é o próximo, Marcos? É a Cecília. Cecília, você faz a sua. Cecília já escreveu que não é pergunta, foi só um comentário. Pode fazer, qual? Pode. Cadê? Então, deixa eu ver aqui. Ela disse aqui que foi só um comentário. Então, tá ok. Deixa eu ler o comentário dela. O neoliberalismo está aí, sim, mas podemos fazer frente a ela comendo pelas beiradas, estando sempre na resistência dentro das escolas, para depois poder ampliar. Então, seguimos aí, Leandro, você e Guilherme. Leandro Vargas. Olá, pessoal, bom dia. Então, Renato, o autor que eu estudei até, me aprofundei, né, para fazer o capítulo do livro, que é o Gessé Souza, ele fala muito sobre uma ideia-força que em determinado momento foi travestida até de ciência, que também tem um pouco a ver com o racismo culturalista, que coloca o brasileiro e o latino, de uma forma geral, como mais emotivo e corrupto. E o Sérgio Buarque de Holanda trata esse brasileiro como o homem cordial, né? E essa ideia-força coloca esse brasileiro corrupto e emotivo impregnado no serviço público. E aí, consequentemente, coloca essa ideia-força de que o serviço público está impregnado de corrupção em oposição ao serviço privado, né? Eu queria te perguntar, inclusive essa ideia-força acaba trazendo pessoas de classes sociais mais baixas a pedirem, enfim, a pedirem privatizações, o que seria uma ideia até contraditória, pensando que são as pessoas que mais utilizam o serviço público, né? Mas, enfim, a minha pergunta é o seguinte, como essa ideia de oposição do público-privado acaba influenciando nas agendas, nas ideias neoliberais? Perfeito. Obrigado, Leandro. Obrigado pela pergunta. Guilherme, quer... Guilherme, junta aí. Na verdade, vocês vão me desculpar, não é pergunta, não, é um comentário, mas que é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter cuidado, eu estou me dirigindo um pouco ao Rodrigo, com o pensamento conformista, né? Que o liberalismo está aí, a Covid está aí, a obesidade está aí, o desemprego está aí, e a gente pode se conformar com o status quo. Existe uma alternativa, acho que estratégica, né? Que é chamada de contra-ideologia, que é comer pelas beiradas, né? E aí eu quero reforçar a fala do Renato sobre a autonomia dos professores, né? No seu direito de cátedra, como se falava antigamente. Então, o professor bem formado, a formação do professor é um problema, né, Renato? Eu acho que talvez o Rodrigo também tocou nessa ferida, né, do professor, e se você puder falar sobre formação de professor, porque existe dentro do projeto a formação do professor, você, inclusive, mencionou o Impulsiona, aí, que eu cheguei a tomar parte lá na origem, como você sabe. Então, essa ideia da contra-ideologia é a capacidade seria, né, como exemplo, a capacidade do professor exercer sua autonomia, né? E dentro do projeto pedagógico escolar, essa escola resolver seus problemas locais. Então, eu estou muito alinhado com o pensamento do Renato, fora as coisas que eu aprendo com ele, né? Mas vamos pensar nisso. A gente teria uma visão, né, Marcos, de um pensamento utópico, não que a gente chegasse, mas é uma sinalização versus um pensamento distópico, né? Está ruim, né? Eu acho que a gente tem que pensar nessa perspectiva. E aí, eu acho que, enquanto a gente não tiver... Claro, aí é a posição pedagógica que eu tenho, que a visão de ser humano, né, na minha e na de muitos colegas aqui, é um ser humano que não é suficiente a formação técnica ou politécnica, né? A gente não vai ter esse ser humano que tenha condições de exercício pleno da sua humanidade. Então, o que se opõe, Renato destacou também,
a uma educação tecnicista. Esse debate é tão antigo. Vitor Marinho publicou um livro na década de 80 sobre isso, né? E ele é mais antigo do que isso, né? Vamos lembrar lá do Manifesto dos Pioneiros, né? O que se opõe seria isso, a isso seria uma educação humanista ou humanizadora, né? Ou que levasse em consideração, por exemplo, as sensibilidades, né? A estética, né? A realidade concreta de vida, né? do estudante, e nisso o atual ensino médio está desperdiçando. Para finalizar aqui, 2 pontos. O ensino técnico é necessário. Se você pegar a estrutura da educação alemã ou cubana, né, o ensino técnico é necessário. Alguém tem que ser um bom técnico. Não tem jeito. Né? Como isso vai ser feito é diferente. Mas o ensino propedêutico, outra palavra antiga, também é necessário, que é a base da iniciação científica, do código científico. Então, o que falta naquelas 1.800 horas é determinada pela LDB, né? E na reforma, né? Na Lei 13.415, né? É justamente dar ênfase a esse ensino propedêutico de forma equilibrada. E a parte flexível, né? Que são os itinerários formativos, os projetos de vida e tudo mais, fica, como diz quem gosta de jogar bola, a Bangu, né? E o segundo comentário, que eu acho que foi não sei se foi o Leandro, não, foi o Edinho que falou do Confef. O Confef não vai se preocupar muito com a escola, porque é o seguinte, as práticas corporais estão na sociedade, e elas estão primeiro fora da escola, né? E aí garante lá a reserva de mercado de trabalho, está mais ou menos garantida, e talvez o Confef não queira se sujar muito com essa discussão. Basta dizer que lá nos anos 2000 ele resolveu botar a educação física no mesmo projeto das licenciaturas, aquele antigo que não deu certo, né? Que acabou mudando recentemente, né? Das diretrizes curriculares nacionais para a formação dos professores. Então, Renato, se você puder falar em algum momento sobre a formação dos professores, afinal, aqui muitos são professores universitários, eu agradeceria. Obrigado, desculpe ser extenso. Renato, vou aproveitar que tem alguns comentários aqui que vão na direção do que o Guilherme falou, que não vai te atrapalhar, só para registrar aqui. Foi um comentário da Silvia, tá? Ela diz assim: percebo que é no chão da escola que devemos implementar a escola que queremos, dar trabalho, mas juntos, com nossos pares, conseguimos. Verdade, da Cecília Guimarães. Verdade, existe muitas discrepâncias nas práticas nas escolas. Tá? A Silvia volta dizendo: não conseguimos brigar com o neoliberalismo, mas temos o poder nas mãos, o nosso contato direto é com os alunos. Teve um comentário aqui, ao final, que eu achei que vale. Temos exemplos no mundo de escolas com um trabalho diferenciado, que não seguem o que papai mandou, criam seus projetos filosóficos, caminham na contramão do governo. Eu acho que ele vai assim, no sentido contrário de um determinismo, né, que acabou o Rodrigo apontando que não tem chance alguma, ainda tem essas expectativas. Escolas nossas, né, Marcos? Escolas públicas. Escolas públicas aqui, nós temos colegas aqui de diferentes instituições, FATEC, FRJ, Renato, só me permite Pedro um pequeno... Eu ia te emendar uma pergunta aqui, Renato. Só para responder rapidamente ao Guilherme e ao Marcos, eu não sou determinista nem um pouco conformado. Eu só estou encarando a realidade. Eu não estou determinando que o neoliberalismo ele veio e ele vai ficar. E nem estou conformado com ele. E não, também nem estou um pouco conformado com a educação física, como é que ela está sendo. O que eu estou dizendo para vocês é que talvez a forma como a gente esteja encarando isso, essa resistência, ela não esteja dando certo. Isso é o que eu estou trazendo para vocês da realidade que eu vivo. Então, se a gente tem que mudar alguma coisa, a gente precisa entender como é que esse neoliberalismo, dançar essa música do neoliberalismo, mas não dançar da forma que ele está mandando a gente dançar. Né? Todo mundo aqui, quando vai em qualquer boate dançar, cada um dança do seu jeito, mas dança a música que está tocando. Então, qual é a música que está tocando e como é que a gente vai dançar essa música? O que a gente vai fazer? Né? E quando o Guilherme fala de formação, Guilherme, adorei você tocar nesse ponto, porque eu acho que é um ponto muito fraco na educação física.
Só que a gente ainda tem uma outra questão, né? Nós temos aquele que nós estamos formando e que nós vamos formar. E o que já estão formados e que já estão na praça há muito tempo, né? Também é uma galera que talvez demore aí 15, 20, 30 anos para se aposentar e perpetue práticas antigas. E não são poucos, são muitos. Tá? Valeu, obrigado. Vai lá, Renato. Marcos estava... Vai continuar, Marcos? Não, vai. Segue aí você, que depois, se der tempo, eu emendo a pergunta. Tá bom. Só vou começar aqui mais ou menos na ordem. O Edinho primeiro. Em relação ao sistema CREF-CONFEF, até compartilhei um artigo no chat, um artigo escrito há algum tempo. Eu, Felipe, Túlio, acho que está aí também, Silvio, justamente sobre a participação do sistema CREF-CONFEF na educação física escolar, né, as fragilidades dessa participação, né, um discurso realmente... O CONFEF tem um discurso que está muito alinhado com o Impulsiona, tá? De educação física escolar para a saúde, né, para aptidão física, né, para melhora de parâmetros biológicos. Então, essa é muita visão que o CONFEF apresenta. Em alguns momentos, essa visão nos é útil, porque conversa com a visão da sociedade também, uma visão instrumental das disciplinas escolares. Então, por exemplo, quando a educação física no ensino médio ficou apenas na área de linguagens, né, nas primeiras versões do documento, o CONFEF bateu. O CONFEF bateu, apareceu lá batendo, dizendo que não, a educação física luta contra o sedentarismo. Nós temos uma sociedade sedentária. Então, assim, em alguns momentos, esse discurso pode até ser útil, né? Mas eu vejo a participação muito frágil, né, do CONFEF. Eu não sou radical no sentido de... algumas pessoas pensam que tem que acabar, outras pessoas... Eu não sei se tem uma opinião tão forte nesse sentido. Tá? Eu acho que sempre tem espaço para diálogo, mas o que a gente percebe é que justamente o sistema abre pouco espaço para diálogo, né? E tem uma visão muito conservadora. Então, acho que isso é muito ruim, e até por causa disso também eu acho que o sistema tem pouquíssima influência sobre a educação física escolar, sobre os professores, e no fundo a gente sabe que o que eles querem mesmo é que os professores que atuam nas escolas paguem as anuidades, né? Então, eu vejo com muita tristeza quando eles participam e vêm se meter na educação física escolar, porque eles fazem muito mais com esse motivo, aí, com essa razão aí, que não é tão sutil, né? Então, vejo com uma participação pequena no campo político da educação física escolar. Nesse sentido, eu vejo que a educação pública tem uma influência muito grande, né? Então, principalmente nas universidades, a gente vê pesquisadores que têm bastante voz, né, junto a pesquisadores, professores, curriculistas. Então, é uma forma, claro, que de resistência, tá? Não deixa de ser. Em relação à pergunta do Leandro, concordo com o Leandro, falou sobre privatização e falou sobre público-privado. A Tereza Adrião, que participou de um dos nossos artigos, professora da Unicamp, ela é uma grande especialista sobre privatização na educação, né? Então, a gente, através do Tony, da FRJ, ela entrou no nosso artigo também, foi bem legal. E ela fala justamente que esse movimento que acontece, essas organizações filantrópicas, não deixam de ser uma forma de privatização. Uma forma mais sutil, menos sutil, dependendo do seu ponto de vista, né? Porque é dinheiro público que está sendo destinado para instituições privadas, né? Então, que fazem sem prestar contas públicas, né? Que fazem o que eles bem entendem. Então, assim, deixa de ser essas políticas públicas que a gente vê acontecendo no Brasil e pelo mundo, é uma forma diferente de privatização. Tá? O Stephen Ball vai chamar de filantropia 3.0. Né? Filantropia 1.0 é quando eu dou justamente por doar, para fazer porque eu quero doar, dinheiro ou um bem qualquer. Filantropia 2.0 é porque quando eu dou pensando olha só, vou doar, mas a comunidade vai ganhar, vai enriquecer. Então, a comunidade mais rica também é bom para mim, né? Então, uma forma de filantropia com um tipo de interesse. E a filantropia 3.0, que é essa que a gente vê atualmente, é porque tem ganho direto. Esses grandes grupos têm empresas que ganham muito dinheiro no mercado de educação, que é o EduBusiness, que são donas de grandes grupos editoriais, donos de grandes grupos
de escolas, de sistemas de ensino. Então, uma forma de privatização. Eu acho que esse discurso, Leandro, do funcionário público não faz nada, né? É boa vida, né? Aqui já nós temos vários servidores públicos que trabalham bastante, né? Tem gente que trabalha mal, assim como no serviço privado tem gente que trabalha mal. E tem gente que trabalha bem, assim como no serviço privado tem gente que trabalha muito bem. O serviço privado não tem nada de bonzinho, né? A gente está vendo aí o caso da Americanas. Se a gente for ver a própria história do Lehman, que é um bilionário de família, né? A gente vê que ele já levou várias empresas à falência e ele nunca perdeu o dinheiro dele, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa eficiência que é pregada por o serviço privado. O setor privado é muito eficiente. É mais ou menos, até falir, né? Até falir. O serviço público está aí. O serviço público de qualidade. Nós vemos diferentes instituições aqui que funcionam muito bem. O Rodrigo está aí, está na prefeitura. 7 horas da manhã, hoje o professor está na prefeitura, não é isso, Rodrigo? O professor não tem como chegar atrás, a turma está lá. Alguém tem que abrir o portão da escola. 7h30. Né? Então, assim, eu também. Caramba, estão trabalhando todo dia, estão na luta. Então, como é que o serviço que não funciona? Estão fazendo um esforço hercúleo numa sociedade que não preconiza educação. Então, eu sou muito desconfiado e desgostoso desse discurso. E aí eu penso, tem um filósofo chamado Ernesto Laclau, né, um argentino, que ele fala justamente que não existe coincidência discursiva. Esses discursos não estão aí soltos no acaso, né? Eles estão alinhados. Então, eu acredito muito mais em sincronismo do que em coincidência. Então, esse discurso de que o funcionário público não faz nada, não quer nada, ele não é à toa, ele serve um propósito. E quando esses discursos eles se alinham, você consegue fazer reformas, você consegue realizar grandes mudanças, muitas vezes contrárias aos interesses da população, mas porque os discursos estão muito bem alinhados, né? Então, isso é um grande perigo, por isso que a gente tem que lutar contra os discursos também. Por isso que essas questões discursivas também são importantes, não são apenas questões práticas. Nós temos que entender o discurso do ponto de vista ético, filosófico, para que a gente possa atuar em cima deles. E nesse sentido, Guilherme, em relação à formação docente, eu vejo que a formação docente é um aspecto fundamental, principalmente no que diz respeito a uma formação humana, né? A formação técnica também é importante, é claro, né? Isso para mim também a gente não tem que escolher um ou outro, não tem que ser isto ou aquilo, né? Como dizia lá Cecília Meirelles, né? A gente pode ter um pouco dos dois. O currículo, na verdade, ele é feito por conflitos. Um currículo sem conflitos, né, é um currículo que não cresce. Tá? O currículo precisa disso, precisa desse debate, dessas discussões, do ponto de vista diferente. Por isso que eu sou contra currículos inteiramente com a vertente inteiramente progressista ou outro com a vertente inteiramente técnica. Eu sou contrário. Então aquilo, né? Se não isso, então aquilo. Exatamente. Eu acho que isso aí mata a criatividade, mata a fuga, mata o pensamento, né, o novo, e singular. Não consegue atender a muitas demandas sociais, que é o papel que a educação deveria ter. Né? Exato. Então, acho que assim, a formação docente é fundamental. Eu mencionava na minha primeira palestra que todos os professores da Finlândia, né, têm pelo menos mestrado, né, que atuam no ensino fundamental e médio. Pelo menos mestrado é o mínimo. Então, a gente tem que fomentar a formação docente. Eu acho que o caminho está por aí. É muita autonomia. Para você ter autonomia, você também tem que ter preparo para isso. Então, eu vejo que uma questão que eu acho importante na formação docente, falando rapidamente sobre o assunto, eu estou me estendendo demais na resposta, é que essa formação perspectiva humana é muito importante. Então, às vezes, o professor, às vezes, ele na superfície pede questões práticas, mas ele precisa de profundidade. Então, quando eu estudo, por exemplo, racismo, só um tópico aqui, isso vai afetar a sua prática, vai afetar a sua forma de lidar na sala de aula, embora não sejam questões eminentemente práticas, né? Não é, vá para a sala de aula, faça isso ou aquilo. Né? Então, quando você estuda uma questão sobre feminismo, mesma coisa, você está aumentando o seu arcabouço, sua estrutura mental para discutir isso com os seus alunos. Então, acho que quando a gente trabalha, por exemplo, na FATEC, eu sei que trabalha com esporte educacional. A gente tem professores voltados para o esporte.
fazem concurso justamente pensando, né, numa modalidade esportiva. Ô, Renato, já que você falou aí, você trouxe para a FATEC, eu vou te trazer uma das perguntas aqui, que a gente já está acabando, né? Estamos encerrando, chegando no final do tempo, e eu acho que você pode pegar esse gancho aí do que você está seguindo, que é o seguinte: já que tratamos do perigo na BNCC, para acalmar os professores, como você vê as possibilidades da FATEC e da rede pública em geral se beneficiarem do conteúdo da BNCC, livrando-se desses perigos? Quer dizer, a gente acabou aqui falando muito mais assim da crítica dos aspectos que são negativos, né, da BNCC, e eu sei que você também vê os pontos positivos. Eu acho que também não se deve jogar a criança fora junto com a água do banho, né? Eu acho que a proposta construtiva tem coisas que são boas dentro da BNCC. Então, eu quero que você pegue esse gancho aí de que você entende o que você entendeu, está entendendo aí, entende a FATEC como uma fundação que ela tinha um projeto pergunta, muito diferenciado Marcos, quando a gente começou. O Gilberto, inclusive, bateu palma aqui para a sua pergunta. Eu acho que isso conversa muito com essa pergunta do Guilherme, que eu estava respondendo, sobre formação docente. Eu acho que o caminho está muito por aí. A FATEC tem um projeto, pelo que eu entendo, pelo que me foi explicado, muito voltado para o esporte, né? Para a prática esportiva. E essa discussão já é antiga na educação física escolar, né? A educação lá do Brat, do esporte na escola, o esporte da escola. Então, acho que a gente não pode perder isso de vista, né? Eu acho que o mais perigoso na BNCC é esse avanço do pensamento neoliberal, né? Esse neoliberalismo agressivo, né? Eu não estou querendo jogar o sistema todo fora, não, fazer uma grande revolução. Eu sei que isso é mais a ideia do Marcos, né? O Marcos é um revolucionário mais ferrenho. Eu queria ser, eu não sou. Eu estou tentando ser. Então, acho que assim, esse espaço, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui, para mim é isso. Esse espaço de discussão aqui já é a luta contra o neoliberalismo, né? Eu acho que o que a FATEC tem que... uma impressão minha aqui muito superficial, tá? Professor da FATEC, peço desculpa se eu estiver errado, mas retomar os encontros de vocês para a formação docente, né? Porque o nosso projeto vai acabar, né? A gente vai ficar por um tempo e depois termina, mas vocês ficam. Então, assim, vou dar um exemplo. Muniz Sodré acabou de lançar um livro sobre racismo. Então, assim, como seria bacana se os professores se organizassem, poxa, vamos fazer uma leitura de um livro para discutir daqui a 6 meses, vamos marcar uma data, todo mundo poder ler com calma, a gente poder discutir como é que a gente pode aplicar isso nas nossas aulas, como é que a gente pode refletir sobre isso no esporte. Então, assim, essas questões de reflexão que parecem não ter uma implicação prática imediata, mas que são muito importantes, porque são formação docente, a formação humana. Nossa fonte de estudo não pode ser só o WhatsApp, não pode ser só o Twitter, o Facebook. Precisamos nos aprofundar nessas questões, porque o esporte, quando a gente vai trabalhar o esporte na escola, né, a gente precisa ter uma visão diferente do esporte, mesmo que seja um esporte que você leve para competições esportivas. Eu não sou contrário a isso. Eu aprendi bastante com o esporte competitivo na minha vida, como aluno e como professor. Mas como é que a gente pode pensar na formação do ser humano? Como é que você vai pensar na formação do ser humano se você não investe na sua própria formação? Então, acho que, nesse sentido, a formação continuada, a formação na perspectiva humanística, é muito importante para os professores da FATEC que trabalham com esporte e para todos os demais professores que trabalham com esporte, né? Por isso que a nossa formação em educação física de base, quando ela é pensada, ela agrupa diferentes saberes, desde o conhecimento médico, também conhecimentos humanos, né? A gente tinha lá a história do esporte, estudos da corporeidade, né? A parte de educação, então, na licenciatura, diferentes filosofia da educação, psicologia da educação. Então, isso daqui dali foi só a formação inicial, nós precisamos continuar e investir nisso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Marcos. Rodrigo está com a mão levantada ainda, Rodrigo? Ou ainda é o resquício da outra? Não, estou com a mão levantada assim, rapidinho. Só para 2 coisas aí. Uma coisa, lembrando aí o Leandro, que essa questão da ideia-força é muito interessante,
E é legal a gente pensar a ideia-força sempre como uma predisposição de uma vontade política. Então, sempre que surge alguma questão aí que envolve, né, algum projeto, alguma coisa, seja governamental ou de interesse particular, né, essa ideia-força a gente tem que ficar atento porque ela é a predisposição de alguma vontade política, né? E a ideia-força surge justamente para tentar ganhar o apoio popular e aí sim, com esse apoio popular, se tornar uma vontade política. Isso é muito interessante a gente pensar, porque isso alcança totalmente a educação. E uma coisa que você falou aí, Renato, da educação física, da questão de competição e tudo, eu lembro aqui uma fala do nosso querido Hugo Lovisolo, né? Guilherme lembra bem dele, que ele falava: a educação física é um mosaico de objetos de estudos, né? E a gente não pode se desfazer de nenhum deles. Eu acho que todos compõem a gente, todos são importantes, a gente tem que trabalhar com todos esses objetos. Não é só a questão da história do esporte em si, né? As questões aí multiculturais, né? Nada de juntar todos eles, porque todos eles se completam, né? Agora, a gente tem que fazer isso conseguir chegar na maior quantidade de professores possível. Eu acho que isso é um desafio enorme que a gente vive, né? Só para completar isso aí. Obrigado, Renato. Foi show. Valeu, Bom, valeu, Renato, Rodrigo. Obrigado a você. Você tem mais alguma coisa a falar? E a gente chegou ao final, 11h59. Rapidinho, eu levantei a mão aqui só agradecer aqui a resposta do Renato, mas lembrar aos colegas que a graduação é definida na legislação brasileira como formação inicial. Então, ela converge lá com o Tratado de Bolonha. Alguém falou aqui do Declaração de Bolonha, não é tratado. A Declaração de Bolonha, não me lembro quem falou aqui, eu vi aqui. A Declaração de Bolonha, de fato, fala em uma formação que é a graduação e depois a pós-graduação, que não é por outra razão que a Finlândia tem os professores com mestrado. Eles têm 2 blocos na Europa, né? Tem o sistema Erasmus, né? Que é de troca de... Você faz matéria em diferentes países, estuda em Portugal, vai para a Bélgica, e por aí afora vai. Né? Então, a gente tem que reconhecer, e eu acho que essa iniciativa do GPESC com a FATEC é exatamente um exemplo disso, né? Que a formação tem que ser continuada. Muita gente já falou aqui, a FATEC falou aqui, o Renato falou aí, mas por que a gente tem que pensar isso? É que a gente sabe que a graduação não dá conta de tudo, né? Por causa do tamanho e por causa dos novos conhecimentos que vão aparecendo. Obrigado por ter respondido. Bom, gente... Gabi está com a mão levantada? Gabi vai... Gabi? Não tem espaço ainda, Marcos? É muito rápido, Tá. só para, assim, porque ficou muito no campo de uma discussão que abriu muitas possibilidades, e a gente não vai ter tempo para isso. Mas, no final das contas, o que eu queria deixar marcado, que eu não sei se algum dos colegas que atuam no Estado poderiam ter sentido falta, talvez, de ter ido por esse caminho, é que a BNCC, ela, por mais que tenha apresentado todas as questões que foram levantadas aqui, a gente aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro não assumiu ainda isso, né? A gente também estamos nesse campo dessa discussão, mas a gente não pode desprezar, por exemplo, o conteúdo como práticas de aventura, né? Que foi extremamente contemplado e muitas escolas conseguiram comprar material só porque a BNCC colocou práticas de aventura na BNCC, né? Então, assim, acho que o Marcos falou muito bem, né, ainda agora, com relação a temos algo posto, temos que criticar, temos que pensar em como melhorar determinados modelos, mas, assim, os depoimentos que eu tive das escolas que conseguiram material por causa desse processo, a gente também não pode desconsiderar, né? Eu acho que, de repente, num outro momento, valeria a pena a gente falar sobre o que está posto e o que é feito. Bom, diante disso tudo, o que é feito? Né? Eu acho que a gente não conseguiu alcançar hoje aqui essa discussão, e eu fico aí minha provocação, Marcos, para a gente continuar. Beleza. Obrigada pela Então, oportunidade. gente, eu vou só tecer um comentário. Oi? Eu vou comentar e te passo a palavra para você encerrar para mim, por favor. Tá. Vamos encerrar, aí a gente encerra com o Renato. A Cecília comentou aqui, né, da dificuldade de acesso dos poucos participantes, 39, estamos com 39, mas nós já tivemos 45 participantes. E o nosso desafio, esse é um desafio também. Eu percebo hoje, assim, em geral, há uma dificuldade das pessoas estudarem também. Até dentro da militância política, eu participo
sou de um partido, eu sou filho do Partido dos Trabalhadores, efetivamente no núcleo do setorial de esporte e lazer, e a gente percebe essa dificuldade das pessoas se interessarem no estudo, na leitura, né, e aprofundamento das questões e dos problemas. Esse é um grande desafio da gente sensibilizar as pessoas para virem. Há uma certa preguiça hoje, em geral, das pessoas. Eu percebo, é uma percepção, tá, que eu vejo em vários espaços de formação. A gente oferece e não consegue ter a adesão. Então, esses 39, hoje, eu acho assim, até para nós que somos organizadores aqui do núcleo, né, do projeto, eu, Felipe Silva, eles não se manifestaram, mas a gente tinha uma expectativa até menor, mais baixa de pessoas da participação. Então, eu agradeço a vocês, que assim, a baixa foi muito pequena, eu acho, de 45, foi o ponto máximo. Nós encerramos com 37. Eu aproveito para dizer, para fazer o jabá do nosso livro, tá? Organização minha, do Túlio e do... Está difícil aí de focar, né? Do Túlio e do Silvio, tá? Chama Educação Física e Sociedade, reflexões a partir do pensamento de intelectuais brasileiros. É a gente exatamente tratar a discussão de autores brasileiros discutindo problemas da educação física. É uma outra contribuição que nós, do grupo do GEPESC, estamos dando para a sociedade. Não se esgota. Eu até me lembrei do comentário aí da Cecília, que ela diz, eu estou fazendo um curso que é do IELA, que é sobre o que ler para entender o Brasil. E tem sido muito rico, porque eu tenho encontrado perspectivas, leituras, indicações muito interessantes. Recomendo, além dessa, Guilherme, do Muniz Sodré, ler o Jacó Gorender, O Escravismo Colonial, que eu assisti uma aula sobre esse, muda a cabeça da gente, dá algumas perspectivas. Então, acho que não se esgota, tá? O nosso trabalho também aqui do curso de formação é trazer as questões de vocês, mas também criar o estímulo para você de curiosidade. Eu acho que o papel hoje da formação do professor é muito mais dele indicar os caminhos e cada um aprofundar nas suas questões. Então, eu acho que damos conta, Cecília, aqui em parte do seu questionamento, tá? E a gente sugere que os colegas que participaram e gostaram, que convidem os outros para as próximas atividades e não deixe de preencher o formulário de presença, que isso é muito importante. Além de ser o registro, vai ser a forma da gente contactar vocês em outras atividades. Renato, eu termino aqui, você, por favor, faça as palavras finais aí. Eu não sei se quebrar aqui o script um pouco. Eu vi que tem alguns professores da FATEC aqui, acho que o Edilberto é da FATEC, né, Edilberto? O Edson Farré também acho que estava aqui, não sei se continua. Continua aí. Eu queria, não sei se possível, passar a palavra para vocês, se vocês pudessem fazer uma breve avaliação do que foi o encontro, ou se tiver algum comentário a fazer. Se vocês puderem... Cecília também da FATEC participou bastante, obrigado, Cecília. Se vocês quiserem fazer uma breve avaliação, queria dar rapidamente, desculpa pelo horário, dar a voz para vocês em especial. Ou não? Oi? Edilberto, Edson, querem fazer algum comentário, alguma avaliação? Opa! Está escutando bem aí? Sim. Não, de tudo, parabenizar aí, acho que isso aí vem... Essa conversa vem de encontro que a FATEC, de certa forma, na educação física precisa, né? Na verdade, a gente acabou não... Estou falando de forma geral dentro da FATEC, né? A gente não tomou muito conhecimento dessa transformação o conhecimento, o tempo para debate da BNCC. O que, na verdade, afetou a FATEC foi em relação ao novo ensino médio, final do período remoto, e que, como você já disse, aí veio a toque de caixa, veio rápido e, de um curto espaço de tempo, a gente teve que fazer reuniões nas nossas unidades para decidir, junto com os professores das outras áreas, aonde a educação física ficaria. Como foi no período remoto, onde nem todo mundo conseguiu participar, nem todos ficaram atentos,
A educação física, na reunião de linguagens, ou quando era a reunião das áreas, a gente acabou saindo de várias séries, né? Tanto de vários anos. Então, o que a gente pode perceber é que hoje, por exemplo, na FATEC, a educação física quase não existe mais no terceiro ano dos cursos técnicos. Tem no primeiro ano e alguns no segundo ano. No terceiro ano, praticamente, saiu em muitos cursos técnicos que não tem mais educação física. Então, essa discussão da BNCC, acho que também a questão do novo ensino médio, a gente pode tirar proveito que acaba sendo momentos de alerta de como a gente talvez não tenha percebido essa chegada, mas que hoje, quanto é importante a discussão, a reflexão e tentar uma retomada da educação física como componente curricular nesses cursos técnicos, que perdemos isso, né? Hoje, atualmente, a gente perdeu. É triste falar, mas hoje a gente perdeu a educação física nesse sentido. Então, vejo que é muito importante esse momento, pena que não dá para atingir um número maior, mas é uma iniciativa que se deve ter esse reconhecimento. Tá bom, Renato? Obrigado, Edson. Alguém mais? Só complementando o que ele falou aí agora, realmente, aqui na nossa escola a gente teria ficado sem educação física no segundo ano, mas a gente acabou usando alguns espaços, né, que existem, em vez de ensinar a fazer brigadeiro, como foi colocado aí, a gente conseguiu manter a educação física em todos os anos. Então, é o que foi falado aí, né, em alguns momentos, essa resistência nos locais, elas são possíveis, mas eu até coloquei um comentário aí, que a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque nem todas as escolas têm uma direção que dá esse espaço para resistência. A gente sabe que existe muita dificuldade. Aqui, no nosso caso, não. Aqui a gente conseguiu e consegue fazer bastante coisa como forma de resistência e não obedece a todas as ordens, né, sem questionar aqui coletivamente, né? E essa questão do coletivo, vamos tentar aumentar a participação, né, das pessoas e fincar pé nessa luta, né, para a gente tentar revogar essa BNCC. Beleza? É isso. Obrigada aí pela oportunidade do debate. Obrigado. Edilberto, vai falar? Só uma palavrinha, agradecer demais aí a oportunidade e falar para a nossa colega lá que não são todas as unidades, né? A maioria das unidades privilegiou somente 2 ou 3 turmas de segundo ano e terceiro ano, né? E também falar que a educação física perdeu muito no BNCC. Códigos de linguagem de 30, 40 páginas, só uma foi destinada para a educação física. Isso é triste, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer novos encontros, né? Mas que a gente consiga ser positivos, né? E ser mais contundente, nos posicionar. Acho que já chega, né? Vamos botar a cara aí, já estamos chegando no finalzinho do jogo, né? Muitos já vão se aposentar, mas vamos deixar um legado aí em prol da educação física. Tem tantos doutores, tem tantos PhD, jovens aí com sangue no olho. Vamos botar em prática isso. Como é que a gente vai colocar isso em prática se não tem material, não tem... Ainda tem escolas que a quadra, nem quadra tem nada. Então, muito obrigado, meu querido. Beijo no coração. Beleza. Bom, então, pessoal, obrigado. Agradecer a todos pela participação, pessoal, professores da FATEC, professores convidados, professores do GPESC, a organização. Marcos tem de cabeça aí quando que é o próximo encontro, a FATEC? Poxa, eu de cabeça aqui eu não estou, não, cara. Tem que olhar aqui no celular. Não, mas não tem problema. Daqui a... 27 de abril. 27 de abril.
de abril, obrigado, Adriano. Esse aqui, 27 de abril, quem que é o palestrante? Tem aí, Adriano? Deixa eu olhar aqui, Renato. 27 de abril, roda de conversa, brincadeiras, jogos, inclusão, professora doutora Mariana Castro. Mariana Castro. É um evento remoto. Remoto, encontro remoto. Mesmo horário, 10h30, meio-dia. Legal, então fiquem atentos ao próximo encontro nosso. Os eventos online, esse é o grande lance. Isso, muito bom. Acho que funcionou bem. Obrigado a todos. Obrigado, Marcos, pela mediação. Obrigado aos integrantes. Fiquem atentos aí aos próximos encontros. Espero vê-los novamente em breve. Então, fechando aqui o encerramento, agradecer o apoio da FAPERJ, de todos os companheiros e até breve. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até breve, obrigada. Pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. foi ótimo. Boa Tchau. tarde. Um abraço. Obrigado, Guilherme. Um abraço. Tchau, tchau.